Fala, povo de Deus! Nós existimos para abençoar a sua vida. Mais um podcast. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa o teu like, compartilha essa mensagem de uma vez, senão você vai se esquecer no final. Hoje a gente tem um canal voltado para de cura, de libertação, de guerra espiritual. O ministério da gente é vocacionado para o pastoreio, e hoje eu estou aqui com o pastor Marcos Caldas. Nós já fizemos 2 podcasts com ele. Ele é pastor de libertação, é um homem muito experiente, ele é teólogo, ele é psicanalista e ele é futuro autor, né? Mesmo. De um livro, pastor de libertação da Igreja Batista Bom Retiro, aqui em Curitiba, cultos todas as quartas-feiras às 19h30. Ele tem caminhado ao nosso lado, na visão de libertar cativos, de colocar em liberdade os oprimidos, abrir porta de prisões. Pastor Marcos Caldas, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, queridão, hoje o nosso assunto é um assunto que mexe com muita gente, que a gente vai falar de libertação dentro de casa, né? Verdade. Nas famílias. Oi, povo de Deus, que bom que você está nos acompanhando aí em mais um podcast aqui do Pastor Lobo. Espero que Deus vá te abençoar e tenho certeza que Ele vai abençoar a tua casa, a tua família. Então não perca nada e compartilha esse link aí, envia para outras pessoas. Eu sei que você conhece alguém, tem alguém na tua família, na tua casa, um vizinho, alguém que você ama que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe. Escrevi um livro que é o Casa de Paz, está aqui, né? Cura e Libertação para a Família, que eu trato sobre orfandade, paternidade. Eu trato sobre uma das piores agressões que há dentro da família, que é motivada por Satanás, que é o adultério. A gente sabe como é complicado, como você precisa de alguém, de um pastor na hora de restaurar um casamento, sobre deformações no caráter da criança. A gente fala sobre, eu trato sobre vício, por exemplo, infantil. Esses vícios eles vão crescendo. Eu fiz um atendimento semana retrasada, eu estava de férias, antes de sair, de um pai de família viciado em videogame, mas abandonou a família, mas é algo que começou lá atrás. Então hoje, gente, a gente vai tratar disso, tá? De uma percepção clara de que o diabo tem como alvo a família. Ele desde o princípio foi para destruir o casamento de Adão e Eva. Ele tem feito isso, ele tem deixado um rastro de destruição. Pastor Marcos, ele também, durante muitos anos, ele assumiu a cadeira, né, a coluna de sustentação da família, porque ele também foi pastor de famílias, e é um dos assuntos que mais a gente recebe em gabinete, né? É verdade, pastor. A gente percebe, o senhor falou um ponto muito importante, como a família é perseguida, né? Como Satanás, ele tem o alvo dele, logicamente, para as nações, para as igrejas, enfim, mas ele tem, especificamente, ele é muito ligado na família, assim, na questão de destruir a família. Ele tem a intenção dele, realmente, né? A intenção principal dele é acabar com a família, acabar, tanto que a gente está vendo e vivendo hoje, né, no mundo aí, a forma que está sendo conduzido a própria questão da família, né? Então a gente vê realmente o quanto Satanás tem fúria com relação à família, né? Ele canaliza a raiva, o ódio dele em direção à família, né? O que você diz, assim, quando a gente... A questão da paternidade, né? Deus dá pelo menos 4 direções ao homem, né? Sim. O sacerdócio masculino. O homem, ele dá identidade, o homem, ele dá proteção, ele dá direção e dá amor. Mas a mulher também tem um papel, a gente chama de papéis, né? Que se não forem desempenhados, isso vão trazer uma informação, uma cultura, uma direção errada na vida dos filhos. Tudo, quase tudo que se atende no gabinete, Marcos, começa dentro de casa. Pastor, a grande maioria, se eu pegar aí uma média de cada 10 atendimentos, 9 são problemas de família, né? E são problemas dentro do casamento. Aí vem outros problemas com criação de filhos, que também é algo bem recorrente, mas os filhos vão ser um reflexo, um espelho daquilo que eles estão vivendo dentro das casas, ou percebendo a forma que o pai trata a mãe trata o pai, a falta de respeito, enfim, a falta de carinho, de atenção, enfim. É uma somatória de coisas que acontece dentro de um lar que gera uma disfunção
dentro da casa, né, entre os cônjuges, que alcança os filhos, não tem jeito. E a probabilidade, se não for tratado, se não for cuidado, essas crianças que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar jovens, eles vão para alguns extremos. Ou eles não querem casar, porque eles viram um casamento tão ruim dos pais, que a gente também está percebendo esse aumento, né, significativo hoje de jovens que não querem casar, jovens que estão dentro das casas hoje com jovens com 30 anos, com 35 anos, que ainda vivem com os pais, entendeu? Não assumiram responsabilidade nem de homem nem de mulher, né? É uma maturidade tardia, cada vez mais tardia. Exatamente. Ou então também uma maturidade tardia, porque a gente está infantilizando muito, eles estão ficando muito tempo, mais tempo infantilizados, né? Dentro de uma criação que não tem limites, que a gente acha que proteger é não colocar limite, sendo que quando você coloca o limite, né? A gente pode pegar a própria Bíblia como exemplo, né? Quando Deus pega lá os 10 mandamentos, a gente vê que os 10 mandamentos, eles são sempre protetivos. O não de Deus, ele sempre é protetivo. Não matarás, não adulterarás, porque você vai trazer uma maldição sobre a tua vida, você vai trazer uma consequência. Então hoje a gente vai na contramão do que o próprio Deus nos ensinou com relação à família, onde a gente não coloca limites. E aí a gente vê, pastor Lobo, infelizmente famílias sofrendo. E a próxima geração que vem, que são os nossos filhos, né? Em alguns casos, filhos e netos, podem sofrer muito por causa dessa falta de limites dos pais hoje. Eu me lembro de uns atendimentos que a gente fez junto, a gente trabalha muito dentro dessa área de libertação e guerra espiritual. Não sei se você vai se recordar, eu acho que a pastora Regiane, a esposa do pastor Eduardo, estavam junto com a gente. Foi uma das primeiras vezes, o Espírito Mundo manifestou e disse aqui, eu estou aqui desde o ventre da mãe. Isso é comum, pastor? Isso é comum, pastor. Às vezes, por o pai e a mãe, eles fazem uma consagração. Já vi vários casos assim. Os pais convidarem. Porque a gente, como o senhor nos ensina muito bem, existem formas de você convidar o espírito maligno, né? Não vou entrar no detalhe, mas é comida e bebida, as formas de fazer pacto, não é isso? Derramamento de sangue e sexo. Então, mas a gente percebe muitos pais que fazem alianças de forma involuntárias ou voluntariamente tendo consciência daquilo que eles estão fazendo, mas que eles consagram a própria gravidez, o próprio filho no ventre. Então, já atendemos alguns casos, sim, que é bem normal isso acontecer. Eu quero recuar um passo aqui, porque é o seguinte. Por exemplo, tem gente que defende o aborto. E aí a pessoa acaba pensando, não, a vida é quando nasce. Salmo 139 deixa claro, Salmo 106, né? Que a vida, antes de quando você era uma substância informe, ou seja, um embrião, Isso. eu gosto das versões novas, a NVI é muito boa. Eu tenho lido, Marcos, é a segunda vez que eu estou lendo a versão NAA, estou gostando muito. NAA, que é a nova Almeida, mas atualizado. muito, gente, com uma clareza. Para a cultura que a gente tem hoje, o português que a gente fala hoje, ela é muito clara. Atualizado. E aí o Salmo 139 diz assim, quando eu era um embrião no ventre da minha mãe, os meus dias já eram conhecidos. O senhor olhou para a impressão que você tem é que Deus está tecendo aquela vida, formando os ossos, né? E aí, quando o espírito imundo, ele sob o nome, debaixo do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, ele fala, eu estou aqui desde o ventre da mãe, significa que a vida começa antes. Sim. Você é clínico, você, o pastor Marcos Caldas, aliás, o Instagram dele é @pr.marcoscaldas, o canal do YouTube é esse PR Marcos Caldas, a gente vai deixar um link na descrição para você seguir, mas ele é um estudioso, ele tem uma formação, né? A gente chama isso de profissional da área de saúde mental, enfim, dos transtornos, das síndromes, né? E ele explica para gente que os traumas acontecem do 0 aos 18 anos. Então, às vezes a criança ela vai ter um comportamento que só vai aparecer isso mesmo. Depois de 18 anos. Explica um pouquinho pra gente. Então, pastor, se o senhor pegar, por exemplo, a criança, quando ela nasce, pegando ali já depois da gestação, mas naquele momento, que ela também pode ser rejeitada no ventre, né? Muitos casos a gente atende de rejeição. Mas normalmente quando depois que a criança nasce, do 0 a 2 anos ali, é chamado na psicanálise a fase oral. Tudo que a criança pega, ela coloca na... Meu neto tá assim. É isso aí, bota na boca. Pode dar mole, deixa um pregador no chão que ele fica na boca. Mas por quê? Ele quer sentir gosto e textura. Textura, né? Passa a mão, pega as coisas... barro, bota na boca, ele está sentindo gosto e textura. Dos 2 aos 4,
Algumas coisas estão mudando, mas vamos seguir nessa linha aí só para você ter um entendimento. Hoje eles estão encurtando até essa fase aí de 18 anos hoje, até porque a puberdade também encurtou. Hoje tem meninas com 9, 10 anos aí que já estão, né, Sexualmente ativos. além de sexual, já desceu já teve a sua primeira menstruação, enfim. E dos 2 aos 4 anos é a fase anal, onde a criança começa a ter um pouco mais de autonomia, começa a pedir para ir no banheiro, né? Ela já começa... Então, de 0 a 2 é É oral. fase oral, de 2 a 4 anal, onde a criança começa a ter um pouquinho mais de Controla o independência. esfíncter. Isso aí. Então, assim, isso é ciência, tá? Então, se a criança, durante esse tempo, nessas fases da vida, ela sofreu algum tipo de trauma, pode ser a perda da mãe, o afastamento, uma ruptura, um pai que vai embora, mulher grávida, criança nada, isso vai trazer consequências ali depois da puberdade, hoje com 12, 14, 15 anos. Vão ser transtornos ou traumas que ela vai carregar A criança Vai tira a afetar. fralda até os 4 anos. até os 4 Normalmente. anos. Normalmente. Então, ela tem controle. Aí depois, por exemplo, tem crianças que fazem necessidade, urinam Sim. à noite na cama. Isso tudo tem a ver com trauma? Tem a ver com trauma, pastor, tem a ver com trauma. Por exemplo, às vezes os pais muito rígidos, acontece de um pai ou de uma mãe, né? Olha, você já não deveria estar mijando, como que pode? Então, assim, eu tive um caso que a menina com 10 anos, ela mijava na cama ainda, entendeu? Mas o trauma estava lá justamente dos 2 aos 4 anos, que ela sofreu um tipo de... uma palavra muito dura do pai e da mãe toda vez que ela não conseguia segurar, então aquilo trazia um medo para ela, uma insegurança, e ela entrava em pânico, pavor, porque ela ia mijar. E o que acontecia? Ela acabava, quando ela dormia, ela acabava urinando na cama. Então, e isso trouxe consequências na vida dela, na vida adulta. E, pastor, se não for tratado, vai para casamento, vai para dentro de um casamento, e isso traz dificuldade dentro do relacionamento. Parece assim, pastor, é sério. Falando pro senhor, tem vários traumas que a gente atende, assim, coisas que acontecem na infância que vão refletindo na vida adulta, e a pessoa ela não tem noção, porque aquilo lá, tá impresso na mente dela, mas são coisas que foram lá no passado, então ela não lembra. É muito, não sei se acontece com o senhor, mas já aconteceu várias vezes comigo, em casos principalmente de processos de libertação, seja de casamento, né, de casais ou de pessoas, que a pessoa diz assim, a pessoa com 40 anos, ela fala assim, pastor, eu lembrei de um negócio que aconteceu quando eu tinha 5 anos. E ela relata, e aí ela diz assim, pastor, não tem lógica, por que eu tô lembrando? A pessoa com 40, uma coisa que aconteceu há 35 anos atrás. Por exemplo, eu tenho aqui uma cicatriz no meu braço, certo? Eu tenho 51. Isso aqui eu tinha 8 anos, certo? Então essa cicatriz está comigo há 43 anos. Ela não dói, não tem problema, mas eu falei nela, sabe o que aconteceu? Tá aqui. Quer os detalhes? Eu dou detalhe da casa, como é que era a cor da casa. A casa era verde, ela tinha uma cerca de arame farpado em volta, nós estávamos fazendo a mudança e eu comecei a correr em volta da casa e a minha mãe gritava lá de dentro. E os rapazes tirando a mudança e a minha mãe, para de correr que você vai se machucar, para de correr que você... Na terceira vez eu entrei correndo, enganchei o braço no arame e fiquei pendurado. Eita. Eu tenho detalhes, Você mas tem está uma aqui na minha marca mente. Aqui, você tem uma marca. Exatamente, ficou na minha mente registrado esse fato. E quando a pessoa esquece, porque o cérebro tem a chamada amígdala, né? Que é um carocinho ali, ela tem um sistema chamado de sistema límbico. Esse sistema, ou você consegue acessar memórias e sentimentos, e tem outros que você não consegue acessar. Como é que você pode ajudar uma pessoa assim? Então, aí precisa de um terapeuta, pastor, que a gente chama isso na psicanálise, vai chamar do inconsciente. São coisas que estão jogadas lá dentro do teu inconsciente, elas estão guardadas lá, mas você não acessa. Imagina como o teu computador, você tem lá algumas pastas, alguns arquivos, você sabe que está lá, mas você não acessa toda hora, não está na tua área de trabalho. Tem lá, por exemplo, mensagens que você pregou em 2011 sobre libertação, 2012. Você sabe que está lá, mas você não consegue acessar. Só que no momento que você entra naquela pasta que você acessa lá, eu lembro de uma série que você pregou uma vez sobre Josué. E eu tenho lá os estudos. Gente, isso foi 2006, Então, não foi? Acho que 2008, se não me engano. Eu clico lá, aparece tudo, mas eu sei que está lá, mas eu não consigo acessar. Mas quando eu entro lá, eu começo a trazer para minha memória ativa, né? Que a nossa memória também é de curto prazo, né? A gente lembra muito de coisas agora que aconteceram nesse momento, né? Mas tem coisas que a gente tem um hiato que fica ali, que é o que você falou. Aí a gente precisa realmente de uma ajuda terapêutica, pastor. O pastor Eurípides Mendes, que também é formado, ele diz pra gente que a gente tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Sim. Ele falou aqui num podcast que o subconsciente não mente.
Tipo assim, você olha pra cara de uma pessoa e fala assim, eu não gosto dela. Nunca viu a pessoa. Nunca. Eu não gosto dessa comida, eu não gosto desse perfume, eu não gosto desse lugar. Né? Tem gente que tem. Eu vou dar um exemplo meu. A gente tá falando de passado, né? Eu tenho uma formação militar. Fui oficial da Força Aérea. E dentro dos treinamentos que eu fiz, foram os treinamentos que me deixaram angustiado, porque eu tava, por exemplo, eu entrava dentro de um buraco, você não vê a saída dele, e dentro desse buraco tinha, não era muito, era um treinamento, era controlado, mas eu passava por um túnel de gás lacrimogêneo. E eu sempre tive muito problema de espinha, de acne. Eu era garoto. E o gás lacrimogênio, ele reage com água, com suor. É por isso que lacrimeja. Os nossos olhos são banhados por líquido, né? É uma água que tem aqui. Cara, aquilo me deixava de um jeito. E era um túnel que era daqui a ali. Mas como tinha um pano no final dele, você acha que ele é muito louco. Aí nós fomos a Belém. Você foi comigo a Belém? Nós fomos em Paraupebas, né? Não, nós fomos para Israel junto. Ah, não, sim. Israel, sim. Aí ali em Israel tem aqueles túneis em Belém. Sim, a Belém. Sim. Em Belém, da Judéia. É que na hora que eu falou, eu juntei que tá certo. Nós fomos juntos, a gente viajou para Israel junto. E quando a gente chegou ali, tinha uns túneis. Aí todo mundo entra para tirar foto. Ah, foi aqui que nasceu Jesus, né? Dentro de um buraco. Sim, Você vê que é um buraco até fedido ali, né? E eu não entro. Então, quer dizer, aquela memória Isso aí. que ficou lá atrás. Eu também tenho uma memória de um curso de mergulho que eu fiz autônomo, curso de militar, que eu tinha que passar por um buraco, que eu tinha que tirar. Você tirava o cilindro, enfiava o cilindro e ia. Você continuava aqui com o octopus, mas você continuava. Isso me deixava agonia. Isso tem alguma coisa a ver com o passado? Pega o meu caso. Tem, lógico que tem. Porque você vai. Ela vai te trazer uma memória afetiva, mas de algo ruim que aconteceu com você, que você não quer novamente viver aquela experiência. Então, tudo que vai remeter àquele tipo de situação, às vezes um lugar muito estreito. Por exemplo, quando nós fomos em Israel, eu subi nas pirâmides. Você você entrou na pirâmide? Não, só olhei da porta. Então, eu também não quis entrar lá. Então, mas era exatamente muito parecido. É um lugar que você vai subindo, são pedras do lado, você não tem o que você fazer. A respiração fica pouco, porque tem pouco fluxo de ar entrando. Então, você se sente realmente apertado ali, angustiado. Então, ficam essas memórias. Então, quando você não quer acessar esse tipo de informação, é porque aquilo te traz algum tipo de dano, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento ou de angústia que você não quer reviver. Porque toda vez que você acessa isso aí, você vai reviver aquele momento. O contrário é verdadeiro. Vou dar um exemplo. Sabe o que me deixa tranquilo? Você entra, tem avião. E eu vou demais. Tô sempre indo para lá, para cá. Fui da Força Aérea. E eu aprendi as leis da física que regem, né? A gente chama a lei da gravidade, que todo mundo pensa, pô, vai cair. Mas tem a lei da aerodinâmica. Vai voar. Então, para mim, por exemplo, eu entro no avião, cara, eu deito e durmo. Mas tem gente que você percebe que está segurando na cadeira. Então, quer dizer, no meu caso, aquilo que poderia causar medo me causa tranquilidade, porque eu sei a segurança que existe no voo. Entendeu? O contrário também funciona? Você se sentir confortável no desconforto? Numa situação, sim. Mas imagina agora o contrário. Tem gente que é mergulhador que não vai ter esse problema que você teve de mergulhar. Entendeu? Então, agora imagina uma pessoa que, por exemplo, tem medo de altura. Ela sobe num prédio, ou ela vai num prédio todo envidraçado. Ela já viu que pessoas que ela trava, ela não consegue chegar. Ela sabe que tem um parapeito, ela sabe que é uma parede, só que é de vidro, ou o chão é de vidro. Eu fui em Gramado num lugar aqui. A pessoa trava. Mas para você é tranquilo. Mas a dica é você olhar para frente, não olha para baixo. Mas pode ser sim, pastor, acontece. Então, assim, aquilo que para mim pode ser uma dificuldade, para você é algo que você lida muito bem. Porque você, quantos voos você fez? Quantas horas? Exatamente, entendeu? Agora, imagina alguém que, sei lá, ficou preso num elevador, né? Apertado, com medo, lá no 25º andar, e o elevador ficou lá 1 hora, tiver que chamar alguém, entendeu? A pessoa fica lá, aquele espaço apertado, com pouco ar, ela vai dando ansiedade, ela vai ficando angustiada. Aí imagina ela para entrar num avião, só dela imaginar que o avião vai levantar voo e que vai... Então pode acontecer. Na verdade, então, o subconsciente
acusa que alguma coisa que aconteceu lá atrás, que pode estar escondida. Provavelmente vai estar lá escondida, que você não acessa com tanta facilidade no inconsciente, você não consegue acessar toda hora, entendeu, pastor? Então é por isso que você precisa de um terapeuta que tem ferramentas, que ele vai te ajudar a chegar. E às vezes é ali que está o trauma. Às vezes a raiz do trauma, da dor, do sofrimento, da angústia, está justamente ali onde ela não consegue. Só que interessante, padrão, o padrão que a gente tem, pastor, do inconsciente é o seguinte: você não consegue acessar. Só que as tuas escolhas são baseadas nele, ou seja, você repete muitas coisas do próprio trauma que você sofreu, seja na infância, seja dentro da família, você vai repetindo porque está lá, você não acessa, mas você faz as repetições igualzinho daquilo que você aprendeu. Seja coisa boa ou ruim, né? Eu tô com um caso que eu atendi junto com você, lembrando aqui. Mas me veio à memória outro caso. Essa questão do subconsciente. O pastor Marcos Caldas, ele é teólogo, pastor, mas também ele é profissional na área de psicanálise. Então, ele ajuda a gente na hora de fazer o mapeamento espiritual. Eu tenho um livro Discernimento Espiritual, mapeando Fortaleza, Destruindo Cativeiro, que são experiências de 3 décadas de ministração. Eu tenho uma autoridade sobre as trevas aqui. O que eu fiz? Eu peguei cada inimigo de Israel, o Egito, os amorreus, os heveus, os filisteus, os babilônicos, os sírios, né? Os edomitas, os moabitas, os amonitas. Cada um deles opera de uma maneira, é como se fosse uma entidade. É a maneira como aquele espírito imundo opera naquela área, né? O discernimento, eu me lembro de um caso, pastor. Naquele tempo, eu não era pastor presidente da igreja, então, pastor, eu vou sair, eu ficava sexta, sábado, domingo, e era o meu papel. Eu me lembro que eu tratei de um senhor já, de um senhor. Ele, durante, a gente tem dentro do curso, o pastor Marco ministra o curso Sangue nos Umbrais, o estágio de guerra, a intercessão em chama. Você pode convidar ele na sua igreja, é uma benção. Eu entreguei para o pastor Marcos o ministério que Deus me deu, assim, que mais foi forte que o Ministério da Libertação, por causa da fidelidade dele à Escritura, né? Alguém que tem que seguir isso. E eu lembro disso. Eu fui pregar numa igreja, tinha tempo, e o rapaz falou assim: pastor, no final a gente fez renúncia, Sim. confissão de pecados e libertação. E essa pessoa, esse rapaz, esse senhor, na verdade, ficou muito endemoniado. Eu tirei ele, a gente sempre tira a vítima, a gente não expõe a vítima. Levei para o gabinete pastoral e comecei a conversar com ele, porque ali tem um intervalo de 40 minutos, não dá para você. A gente tinha ali em torno dos 40, 30 minutos, e ele contava: pastor, a única coisa que eu me lembro é que tem um sonho. Essa pessoa tinha um sonho que era recorrente, esse sonho repetia. E nesse sonho tinha uma mulher que estava indo para fazer um aborto. Só que ela já tinha feito alguns abortos antes. Ele, no sonho, ele via a mulher estava grávida, ela estava indo para fazer um aborto, ele sabia que ela estava grávida, ele sabia no sonho que ela tinha feito aborto. Sim. E a gente foi... Eu peguei isso, é algo que estava no subconsciente dele. Quando nós fizemos confissão e renúncia, eu perguntei: quem é a sua mãe? E aí aquela mulher era a mãe dele. Quer dizer, ele estava na barriga da mãe. Olha que coisa que a gente tem que estudar mais. E ele se lembrava de algo que ele ia sofrer a morte. Ele ia ser abortado. Mas no meio do caminho, a mãe mudou de ideia, desceu do ônibus e ele nasceu. Só que essa perspectiva de morte, essa perseguição de morte, essa conexão de morte continuou na vida dele a vida inteira. Até aquele momento. Isso precisa ser quebrado, né? Agora falando espiritualmente, né, pastor? A gente sabe que existe a perseguição satânica, né? Com o espírito de morte, né? Que Satanás, ele vem para matar essa geração, né? Os filhos, né? Porque ele acaba com a força. O que ele quer fazer? Ele quer destruir. Qual é a melhor forma que ele usa?
levando as pessoas para dentro desses cativeiros. Então, assim, ele podia estar experimentando através do sonho algo que ele realmente ele sentiu aquilo dentro da barriga da mãe. Provavelmente ele estava sendo gerado, não sei quantos meses ali, mas a mãe estava com esse propósito, né? Então você também já atendeu pessoas que se sentiram rejeitadas desde o ventre da mãe, né? Que a mãe realmente tentou. Eu já ouvi casos em que a pessoa disse para mim, eu escutava a minha mãe falando, por que você está vindo? Você está acabando com a minha vida, você está acabando com o meu casamento, eu não quero ter você. A pessoa se sentia assim. Então, quando ela nasce, essa pessoa, ela se sente como? Abandonada, rejeitada, desprotegida. E aconteceu isso onde? Dentro da própria família. E aí, qual é o sintoma que ela vai ter? Ela vai ser uma pessoa que ela vai se sentir totalmente perseguida, ela vai sentir toda vez que ela for rejeitada, vai disparar o gatilho do quê? O abandono, eu não sirvo para nada, eu deveria ter morrido naquele dia, por que a minha mãe não fez o que ela queria fazer? Então, aí o diabo, logicamente, ele pega isso com setas malignas e ele vai atormentando a pessoa dentro de um cativeiro, até de um espírito de morte. Porque lembre-se, eu já atendi pessoas, por exemplo, que a pessoa tinha vontade de morrer, mas ela diz, não, mas eu nasci. Só que daí quando você vai ver, a mãe já tinha feito outros abortos. E ela nasce praticamente num útero que já era um cemitério, que a mãe já tinha feito 2, 3 abortos. E ela tinha uma perseguição. Ela disse, pastor, eu não sei o porquê, mas tem dia que eu acordo, a minha vontade é morrer. Eu falei, não, mas por quê? Aí a gente tem que investigar. Aí é onde a gente entra dentro desses guetos, né? Que você fala dessas escuridões da alma da pessoa, e a gente vai tentando descobrir para ajudar ela. Porque por que a pessoa vai acordar hoje e dizer assim, eu quero morrer? Por que hoje eu acordei dizendo eu não quero mais viver, a vida não tem graça? Aí você vai investigar, tem uma dor, tem um trauma, tem algo que foi uma rejeição ou até mesmo uma tentativa, porque também tem casos que a gente sabe que a mãe tentou realmente abortar, mas aquele não conseguiu chegar no finalmente ali do aborto, que também traz cicatrizes, assim, não físicas, mas emocionais e espirituais na vida da pessoa. Entendi. O pastor aqui acabou citando uma palavra que eu acabo mencionando, que é o gueto, né? O que era o gueto? Gueto era um lugar de esconderijo. Então, os judeus, eles sendo perseguidos pelos nazistas, os nazistas, eles queriam destruir, né, a raça judaica. Era chamada a guerra que quer acabar com uma raça. Né? Então, o que eles faziam? Eles entravam em bairros e, de fato, eles se escondiam. Tem um gueto famoso, que, na verdade, a gente lê esse livro quando a gente é garoto. Anne Frank era uma menina judia que morava na Bélgica, e a Bélgica era dividida. A Bélgica também foi um país nazista. O governo foi apoiador do nazismo ali. Então tinha um povo contra o nazismo dentro do mesmo país e a favor do nazismo. A Anne Frank se escondeu dentro do armário. Eu li o livro, é um livro fascinante, que é um diário dela. Ela faz um diário daquilo que ela vivia durante aquele tempo que ele ficou lá. Em Varsóvia, que é na Polônia, a Polônia era um pedaço da Prússia, que fazia parte daquele grande império austro-húngaro, que era o protótipo, né, da Alemanha, que a gente conhece. Era o segundo Reich, depois virou o terceiro Reich com Hitler. Então, o que era o gueto? Era um lugar de sobrevivência. A gente usa gueto agora num outro sentido. É um lugar onde o diabo se esconde para ele sobreviver. Então, quando a gente... Uma das áreas, é isso que a gente está falando aqui, em que o diabo tenta continuar se alimentando, é dentro da família. Sim. Porque ele quer transitar de uma geração para outra. Imagina assim, o diabo, ele não tem onde morar. Ele não está no céu. Então, ele precisa de um... Ele é um espírito, gente. O diabo... A gente, quando eu explico isso no livro Autoridade sobre as Trevas, no livro Blindagem contra as Trevas, gente, Deus não criou o diabo, não, gente. Deus criou um anjo. Esse anjo é um ser espiritual. Só que ele se rebelou contra Deus, ele se revoltou contra Deus. Ele não quis ficar na posição de autoridade que Deus colocou. Ser anjo. Então ele rompe com Deus e a partir daí ele é transformado em Satanás. Que a palavra Satanás significa adversário. Quando ele é expulso do céu, um espírito sem corpo, ele não pode manifestar. Então ele precisa... É por isso que Mateus 12, o pastor citou aqui, o diabo anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Ele volta para dentro da pessoa. E ali dentro da pessoa, para ele permanecer, ele precisa se
ele se esconde ao ponto de se disfarçar. Então o pastor Marcos falou que ele está tratando de uma enfermidade, de uma clínica, né? Uma enfermidade clínica, uma neurose, uma psicose. Sim. Essa é bem a tua especialidade, né? De um problema de saúde mental. E você está atacando ali a questão que você acha que é A, mas é B. É isso aí. Você falou, a gente achava que era uma fortaleza assim, mas era uma fortaleza assado. É isso mesmo. Como a gente ajuda as pessoas? Aqui tem um monte de gente que não tem pai, que foi abandonado pelo pai. Como é que a gente retorna essa paternidade? Como é que a gente resolve isso? Então, a orfandade, né, pastor, hoje é uma causa muito séria, né, de as pessoas sofrerem, porque a orfandade te deixa desamparado daquilo que é, como o senhor falou no início do podcast, né, da figura paterna, né, que é provisão, direção, orientação, né, e o primeiro amor, o amor protetivo. Então, imagina uma pessoa que não tem o pai, ou que um pai é muito ausente. Ela cresce sem aquele amor protetivo. A Bíblia diz que Deus é nosso pai, e Deus é amor. 1 João fala isso. Então, se Deus é nosso pai e Deus é amor, o primeiro amor, o amor protetivo vem de quem? Vem da figura paterna. Então, assim, e a gente percebe que muitas pessoas na caminhada, elas têm dificuldade de identificar Deus como um pai por causa da representação do pai dela foi falido. O pai faliu, ela nem conheceu o pai. O pai é órfão. O pai foi embora. O pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, assim, restaurar isso precisa realmente de uma ajuda. Dificilmente, mas você consegue sozinho, mas é muito mais difícil porque você tem uma referência que é distorcida. Então o que a gente faz? A gente tem que, lembra do sofisma? A gente tem que retirar aquele sofisma que é uma mentira bem elaborada, que ela vai se sentir rejeitada, abandonada. Então, toda vez que ela orar que ela não sentir a presença de Deus, eu não estou sentindo nada. Já ouviu pessoas dizer assim, eu não senti Deus, Deus não me ouviu, porque ela tem dificuldade com relação à paternidade. Então, a gente tem que desconstruir aquela mentira que ela foi abandonada, rejeitada, que o pai dela não quis ela, e realmente, talvez em alguns casos, o pai não quis realmente, né? Para construir algo de uma paternidade de Deus como um Deus presente, como um pai que é bom, que não é como o meu pai, ou como o teu pai, ou como o pai das pessoas, mas é um pai que é presente e que ama estar ali. E às vezes ela não consegue junto, e às vezes sozinha, né? Ela vai precisar de uma referência. Por isso que muitas vezes acontece, pastor, a gente está atendendo, eu não sei se já aconteceu contigo, e as pessoas se identificam com a gente, como se a gente fosse um pai, naquela função, naquele momento, naquele atendimento, a pessoa olha pra gente e passa como se fosse uma referência. Eu já acompanhei, não é uma coisa que eu faço sempre, mas já aconteceu, e eu vi isso também em alguns encontros que a gente fez, que a gente fazia, né? De encontro com Deus, que a pessoa simbolizava uma paternidade ali naquele momento, e a gente via realmente a pessoa sendo restaurada porque ela nunca ouviu ou ela nunca recebeu um abraço do pai. Então a figura pastoral, que é sacerdotal também, tem uma figura de paternidade naquele momento, e a pessoa olha pra gente e se identifica. Você já deve ter tido casos de atender pessoas que olhou pra você, não, pra mim você é meu pai. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi isso. É comum, né? Então é uma das formas, né, da gente então realmente ajudar. Então a pessoa vai precisar às vezes de uma referência, pastor, que seja, logicamente, se for paterno, um homem, né, que seja aquela referência, lógico. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente também lida dos dois lados, né, do sexo feminino e masculino. Isso com homem, com outro rapaz é muito mais tranquilo, mas com uma mulher a gente tem que estar com a cobertura da nossa esposa, para quem é casado, porque há também às vezes uma transferência, né, pastor? Você sabe disso, que a gente às vezes transfere um sentimento, alguma coisa. Eu já estou entrando em outra área, mas está dentro de casamento, de família também, que acontece do que uma transferência, e a pessoa começa a olhar com outros olhos para aquela pessoa, entendeu? E aí quando junta dois carentes juntos, é por isso que o papel da esposa do pastor dentro do ministério. A primeira aula que eu tive do seminário, o seminário não forma o pastor. Sim. O seminário forma o teólogo. O pastor, a gente vai sendo formado na igreja. Na igreja, no dia a dia. Mas lembro do pastor falou assim, ó, ele falou sobre a vida. Tem muita gente que acha que o casamento, nós vivemos uma sociedade, a sociedade brasileira, ela é levantada, ela é construída em cima de um cristianismo. Você vê que Pedro Álvares de Cabral chega, é celebrada a primeira missa no Brasil. Foi trazido um cristianismo para o Brasil, do jeito que foi. As caravelas, né? Sim. Com a cruz, né? Que a gente chama de cruz de Malta, a primeira bandeira, a bandeira da cruz de Cristo, vem um cristianismo que adora a virgindade.
Você sabe disso. Uhum. O papel da mãe é enorme. Sim. O papel do pai, cadê o pai? Não Nem existe, existe, né? né? Um Não tem. filho que é um bebê, uma mãe que é super poderosa e um pai que não está lá. Quem trata muito disso é o pastor Cote, num dos livros dele chamado, não sei se Liderança Eficaz, ou Vinho Novo ou de Novo, ele trata, trata bem ele tem isso aí. eu me lembro bem disso, eu já li esse livro 2 vezes, e ele fala disso. E aí, pastor, essa ideia de que o casamento sem sexo é bendito é uma mentira. Não, isso é uma mentira. O casamento, o sexo, ele santifica. É isso aí. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, fica claríssimo isso. O sexo entre o casal casado. Deixa eu fazer um foco em mim aqui, Datena. Foco em mim. O casal casado deve viver uma vida sexual abundante dentro daquilo Isso que é mesmo. abundância para eles. Hein? O papel da mulher é proteger. É a costela, né? Sim, Ela que proteção. protege o coração, o sentimento. Agora, Marcos, para a gente poder encerrar aqui, nosso tempo está chegando ao fim, mas tem uma pergunta muito importante, porque aqui segue a gente obreiro, diácono, líder da intercessão, pastores, é gente que trabalha com libertação. Como é que a gente que é pastor, a gente que é obreiro, eu sou um obreiro, eu sou um conselheiro, eu sou um intercessor, vai proteger o próprio coração e aqui da doença dos outros. Então você é clínico, a tua formação é clínica. Como é que você protege o teu coração das dores? Porque todo mundo chega lá e coloca um problema para você resolver. Ó, quebrei esse meu brinquedinho aqui, pastor, resolve. Como é que a gente pode se proteger para a gente poder encerrar? Gente, ó, de 18 a 19 de agosto, estaremos juntos aqui no YouTube, Jornada de Cura e Libertação. Você tem que se inscrever. Então vai ter um link aqui, se quiser digitar aí, prlobo.com.br. Nós estamos com 3 links, tá bom? Mas esse é prlobo.com.br. Você vai se inscrever, vai entrar no grupo de WhatsApp. E aí você vai participar aqui, 18 e 19 de agosto, aqui pelo YouTube, é gratuito, tá bom? Se você quiser comprar os livros, todos eles estão na plataforma www.institutoexo.com, vai deixar tudo aqui, ou vai direto no pastorlobo.com, ou então faz o curso com a gente online no Instituto Êxodo. O pastor Marco vai falar sobre a proteção do obreiro. Então, primeira coisa, pastor, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que estar bem emocionalmente. Lógico que a gente tem áreas vulneráveis, né? E Satanás ele vai agir nessa vulnerabilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado dentro de áreas que a gente tem, por exemplo, assim, imagina se você vai atender uma mulher no teu gabinete que está com problema na área da intimidade com o casamento e você também tem um problema. Qual que é a tendência ali? Vão se atrair Dois carentes. Vão estar 2 carentes contando a mesma história. Então, E o diabo adora escândalo, exatamente. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, primeiro, a gente tem que estar bem emocionalmente e espiritualmente com a gente. Eu não estou dizendo de perfeição, estou dizendo que você tem que estar bem resolvido. Se você vê que tem uma área, já aconteceu comigo, vou falar um exemplo meu, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Vou falar um exemplo meu. Uma vez eu tive um caso em que eu atendi uma moça que ela se insinuou. Eu parei o atendimento na hora. Eu tinha condições de ajudar ela, ela me mandou um WhatsApp dizendo, me senti atraída porque você se identificou comigo, porque você me acolheu. Eu falei, opa, cheguei em casa, primeiro mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, falei, olha, infelizmente nessa área eu não vou conseguir te atender, vou te encaminhar para um outro pastor. Fui bem educado e mostrei para minha esposa e guardei para o meu pastor, por quê? Transparência. Exatamente, porque se alguém viesse falar ou ela fosse falar, o pastor Marcos não quis me atender, não, eu não atendi por causa disso, então eu tinha como me proteger também meu casamento. O que eu fiz? A minha esposa leu, mostrei para ela, o que recebi hoje essa mensagem, não vou mais atender essa pessoa, por quê? Porque eu entendi que ela já estava querendo passar o limite. Então, primeira coisa, a gente tem que botar limite. Quem bota o limite? Sou eu. Então, eu tô te atendendo, eu que coloco os limites. Não vem os limites, não é você que coloca limites do atendimento. Então, a gente sempre, lá na igreja, por exemplo, a gente evita, né, fazer processo de libertação. Não é feito com mulher sozinha, a não ser que tenha uma mulher, ou a nossa esposa, no caso a minha esposa. Ou uma intercessora, a irmãzinha da oração da igreja. Pega a irmãzinha do coque para te ajudar. Lá, para quem conhece a nossa igreja, a gente, nas salas dos pastores, a gente tem uma janela que é com vidro, todo mundo porque ver. toda hora a secretária passa, a secretária tem acesso, porque a gente tem que proteger. Então, a gente bota os limites. A gente tem que entender até onde a gente tem capacidade. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o envolvimento emocional. Porque às vezes a gente se identifica, principalmente se a gente teve um trauma ou também
também se a gente teve uma dificuldade. Por exemplo, eu tive dificuldade no passado com meu pai. Então, às vezes, pode acontecer de alguma pessoa chegar lá e vir falar alguma coisa com relação ao pai e eu me identificar com aquela história. Então, eu tenho que botar os limites também emocionais. Eu não posso ter envolvimento com aquela situação. Porque aquele problema não é o meu problema. Aquele problema, ou a dificuldade, ou o trauma é daquela pessoa. E se eu começo a absorver, pastor, tudo que é as dores e os sofrimentos das pessoas, qual é a tendência? Eu vou chegar em casa e eu vou descarregar o quê? As dores e os sofrimentos dos outros. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu passo aqui o dia todo atendendo às vezes. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é chegar em casa, eu tenho que ter o mesmo tempo, a mesma dedicação, o mesmo carinho, o respeito que eu tive para atender uma pessoa, eu tenho que fazer com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Então, acho que a proteção, os limites, e a gente está bem emocionalmente, e também reconhecer, pastor, se você está com uma dificuldade naquela área, não atenda, passa para outra pessoa. Você não precisa se expor, não vou te atender, porque eu me identifiquei com a tua história. Olha, dentro desse trauma, dentro dessa dor, eu não sou a pessoa mais apropriada para te atender nesse momento, mas eu vou te encaminhar para uma pastora. Então, isso é muito de cada um, né? Então, eu boto os limites, eu já deixo bem claro, tanto que eu não... Por exemplo, nós temos uma mesa lá que a gente já fica como a gente está aqui no podcast, não tem nada de ficar muito próximo. Eu já mantenho o limite. Outra coisa que aconteceu também, tome cuidado. Outra vez eu atendi uma mulher, já faz um tempinho isso, ela veio com uma roupa que não dava para fazer atendimento pastoral, era tudo menos para atendimento. O que eu fiz? Na hora que eu vi aquela cena, e ela veio para libertação, eu já chamei a secretária da igreja, falei, fica aqui do meu lado. Aí eu chamei, nem sentei na cadeira para ela não sentar, já fiquei em pé, para ela já ficar em pé. Eu falei, olha, querido, então, deixa eu te falar, hoje eu não vou poder te atender. Aí dei os motivos, com a secretária do lado. A secretária do lado. Disse, hoje eu não vou te atender. A gente ia fazer um processo de libertação, mas essa roupa que você veio nesse momento não é uma roupa apropriada para atendimento pastoral. Então você me perdoa, mas eu vou orar por você. Já em pé, nem sentei, orei. Ela despedi ela. O que aconteceu? Depois ela me mandou realmente uma mensagem, pastor, eu quero pedir perdão e tal. Consegui depois atender a moça, mas porque eu botei o limite. Só que por trás daquilo que estava? Sensualidade, entendeu? Então, mas só... Agora imagina, eu sou homem, eu sou atraído pelo aquilo que o homem é atraído pelo aquilo que ele vê. Imagina eu sentar na frente de uma mulher que está quase com uma roupa ou transparente ou chamativa. Não. Eu não tenho asinha aqui nas costas, então eu corto mal. Como é que é não brinca. Não pode brincar. Não pode brincar. Gente, o diabo, ele não é fácil. Ele é surdo. Você tem que aprender a dizer não vou te atender não. Isso aí. Não vou te atender. Assim que a gente protege a vida da gente. Porque o diabo, ele se disfarça diante de luz. E ele quer derrubar, né, pastor? Ele quer destruir, né? Gente, a gente está aqui com o pastor Marcos Caldas, teólogo, psicanalista, ele é terapeuta, ele tem uma jornada aí de 20 anos trabalhando com libertação, ele é pastor de libertação aqui em Bom Retiro, uma igreja que existe para abençoar a sua vida. O nosso endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772. A Igreja Batista Bom Retiro está no bairro de Bom Retiro, em Curitiba. Você pode nos visitar, culto de libertação todas as quartas, às 19h30. Também, domingo às 9h, às 11h, às 16h é um culto de surdo e às 19 horas. Tem clínica na alma na terça, tem encontro de mulheres na sexta, tem encontro de homens uma vez por mês aqui. Gente, é a igreja que existe para abençoar você. Pastor Marcos, muito obrigado. Segue ele aqui. Isso. O meu Instagram, @PROsvaldoLobo, o Instagram do pastor, @pr.marcoscaldas. Também o canal do YouTube. Pastor Marcos, Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado. A gente espera você. Nós vamos falar. Estou convidando já o pastor Marcos aqui. Segue a gente aqui. Ele vai falar por que tem igrejas. Pastor Marcos, você foi vice-presidente em 2 igrejas. 2 igrejas. Né? Pastoreou numa igreja antes da gente aqui. Hoje tem a rede de expansão. E ele vai falar para a gente por que tem igreja que não cresce. Vai ver como é que existe o papel ali do homem e tem um papel ali de Deus e como Satanás tenta sabotar isso. Pastor Marcos, Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Fica com a gente. Deixa o teu like. 18 e 19 de agosto, estamos juntos aqui no YouTube. Fica com a gente.